Bom dia, pessoal. Shalom. Como é que estão vocês? Bem, essa lição, ela tem por objetivo principal desvendar o fundo teológico, o fundo filosófico do cristianismo através do conhecimento do que diz a Septuaginta. Como que a Septuaginta surgiu, 150 por aí antes de Cristo, no Egito, em Alexandria. Nós vamos saber por que esse nome Alexandria, nós vamos saber o que de fato diz o texto, como que esse texto ajudou a moldar o cristianismo, e não só isso, como que esse texto ajudou a criar o Novo Testamento. Por que que isso é importante para nós? Algumas revelações incríveis vão sair nessa lição de hoje. Preparem-se, porque aqui nós tratamos de assuntos polêmicos e vocês já sabem disso. Um abraço para todos, até mais. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, há um tempo que nós não nos vemos, É verdade. Mas essa é a sequência do nosso curso, da Cabala. Nós iremos tratar hoje, claro, da literatura cristã, Nós teremos 3 partes nessa lição 7. A primeira é a literatura cristã. Depois nós iremos partir, para o conhecimento de alguns dos mais conhecidos escritores cristãos da época, Orígenes. Nós iremos falar sobre a Vulgata Latina, na segunda parte, e sobre o primeiro século e o segundo século de produção literária do pensamento cristão. E, posteriormente, nós iremos entrar na terceira e final parte da lição 7, na questão do cristianismo e dos debates medievais. Entre eles, em destaque, o debate sobre os universais e qual que esse conhecimento implica para nós hoje. O que significa isso aí? O que surgiu de bom desse debate? Bom, nesse momento nós vamos tratar do que é a Septuaginta, Nós vamos falar sobre a expansão de Alexandre o Grande, a importância do vocabulário e do glossário grego na literatura cristã. Qual a importância desse conhecimento para o fundamento do que nós chamamos de o cristianismo do primeiro século, Qual a verdadeira natureza desse cristianismo? Nós sabemos que existem 3 aspectos principais do Cristo no Novo Testamento, e esses são o homem histórico, o carpinteiro, o rabi, Nós temos o lado mítico, As linguagens míticas também estão dentro do Novo Testamento e às vezes são interpretadas literalmente, Nós temos também o aspecto gnóstico, que é o terceiro e final aspecto do Cristo no Novo Testamento, que é o aspecto gnóstico, é o ensino secreto, o ensino cabalístico, a influência da gnose, porque nós sabemos que a gnose, o gnóstico, originam-se do pensamento grego. Por que isso ocorreu? De onde veio essa influência? É justamente nesse momento agora que nós iremos dar consideração a isso, para entendermos o todo do que qual o significado da filosofia e teologia cristã. Bom, o Pentateuco, que vocês sabem que são os 5 escritos de Moisés, foi traduzido do seu original hebraico, por volta de 280 a.C. Os profetas e escritos foram traduzidos mais tarde, provavelmente todos por volta de 130 a.C. Foi um processo, como sugerido pelo prólogo grego de Ben Sira. Ben Sira é um dos principais livros que estão na Septuaginta e que não foram incluídos na Bíblia de hoje. O Velho Testamento de hoje é baseado no texto masorético, o texto em hebraico, E por isso ele perde muito dessa fusão de pensamento, dessa conexão que existia, que nós vamos ver à frente, entre o cristianismo e a filosofia grega. Essa ligação não pode ser percebida se você lê puramente o texto masorético. Então vamos lá. Assim, embora o termo da Septuaginta seja aplicável em sentido técnico apenas ao Pentateuco grego, é empregado livremente para as traduções gregas do Antigo Testamento como um todo. Por volta de 100 a.C., a Bíblia da Septuaginta já havia encontrado seu caminho de sua casa desde o Nilo, do rio Nilo, no Egito, para os judeus mais remotos da dispersão. Um livro do mundo helenístico para o mundo helenístico. Era a Bíblia dos prosélitos, dos pagãos, a Bíblia de Filo, o filósofo, Paulo, o apóstolo, e as primeiras missões cristãs.
a Bíblia de todo o mundo cristão de língua grega, a mãe de diversas filhas influentes, a mãe do Novo Testamento grego. Por mais ou menos 5 séculos, esta versão da Bíblia hebraica foi dominante e as traduções para outras línguas eram, via de regra, feitas a partir dela e não do hebraico. Até que finalmente surgiu a Vulgata Latina no cenário, né? Então nós vamos dizer que São Jerônimo, depois que ele introduziu a Vulgata Latina, houve então uma certa distanciamento desse período aí que ficou um pouco esquecido. Por que esquecido? Porque ele não foi, né, incluído na tradução do Velho Testamento. Ele foi tirado do Velho Testamento. Então a tradução, a linguagem da Septuaginta ficou um pouco perdida, ficou um pouco escondida. E você só encontra, vamos dizer assim, menções, né, você só encontra referências dessa língua, né, dessa implicação, né, histórico, filosófico e teológico, dentro do Novo Testamento, mas sem contextualização, né? Se, por exemplo, você tivesse o Novo Testamento em consonância com a Septuaginta, você entenderia muito mais o que está acontecendo, certo? Então, a antiga Alexandria, né, no Egito, né, recebeu o seu nome de Alexandre o Grande, né? A expansão de Alexandre o Grande desde a Macedônia, né, em 300 mais ou menos antes de Cristo, trouxe para o mundo, né, o mundo oriental, né, até a sua expansão final até a Índia, né, e a sua consequente absorção de alguns princípios do budismo, certo? Eles trouxeram isso aí de volta quando Alexandre retornou e morreu finalmente na Babilônia, mas os 4 generais que dividiram o Império grego, né, entre Ptolomeu, né, Ptolomeu era o rei do Egito, né, na época da tradução da Septuaginta, inclusive a Septuaginta foi iniciativa dele, nós vamos ver aqui à frente, estou fazendo aqui um breve resumo. E Alexandre o Grande, claro, batizou a cidade de Alexandria. A cidade recebeu esse nome dele. Então essa cidade tem uma importância muito especial nessa história que nós iremos analisar hoje. Bom, a Biblioteca de Alexandria, né, sem dúvida, foi uma das maiores bibliotecas do mundo, né, que tinha justamente um vasto conhecimento do passado. Este conhecimento ficou perdido, certo? É por isso que é injusto da nossa parte acharmos que os antigos não sabiam de nada, né, não sabiam de química, não sabiam de astronomia, não sabiam fazer calendários, não conheciam as ciências. É muito injusto nós pensarmos dessa forma. Porque se a Biblioteca de Alexandria tivesse sido preservada até os nossos dias, nós iríamos descobrir, nós iríamos entrar em termos com o fato de que eles sabiam até muito mais do que nós imaginamos, né? A Biblioteca de Alexandria simplesmente trazia todo esse legado, todo esse conhecimento sobre as diversas ciências. Então, o que é de fato a Septuaginta, né? A Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, que é o grego, a gente chama de kini em grego, né? Mas em português recebeu essa forma, né? Essa forma fonética, koiné. Entre os séculos III a.C. e o primeiro século a.C., em Alexandria, no Egito. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, a língua franca do Mediterrâneo Oriental, pelo tempo de Alexandre o Grande. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Nós iremos observar por que o judaísmo do primeiro século se converteu em massa ao cristianismo. Por que Paulo foi aceito em sinagogas? Por que Paulo pregou a determinadas sinagogas, como, por exemplo, em Tessalônica, em Éfeso, e foi aceito pelos judeus? Por que essa discrepância? Por que os judeus não aceitaram a pregação de Cristo em Nazaré, em hebraico, mas aceitaram a pregação de Paulo na diáspora, na dispersão, né? Em outras terras, em terras gregas? Qual foi esse ponto de unidade que Paulo usou para convencê-los? Não é isso? Esse é um ponto importante. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, porque foram 70 anciãos essênios, né, que participaram desse projeto, né? A convite de Ptolomeu, né, eles foram convidados até Alexandria para empreenderem essa grande obra, essa grande tradução. Devido à antiga lenda, né, sobre a sua origem, a lenda aparece na Carta de Aristeias. A Carta de Aristeias é o documento mais antigo que revela para nós como que surgiu a Septuaginta. A lenda aparece na Carta de Aristeias, uma obra pseudoepígrafe do século II a.C., cujo narrador seria um membro da corte de Ptolomeu II Filadelfo, que foi justamente um ex-general, né,
que se tornou o rei de Alexandria, do século anterior, e ele a teria escrito a um tal de Filócrates. Então Aristéia se dirigiu a Filócrates para lhe explicar direito em termos, em detalhes, né, usando todo o conhecimento que ele tinha sobre a origem, né, da Septuaginta. Ele inclusive entrou no prólogo da Septuaginta, né, vamos dizer assim, no prefácio. Nessa lenda, 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nela e, segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias. Apesar de trabalharem individualmente, o produto final teria concordado entre si. É isso que Aristéias revela. Embora o relato tenha sido considerado fictício, o nome Septuaginta se popularizou. Mas o fato é que Aristéias revela que foram 72 anciãos, dentre os essênios, que não eram o ramo principal do judaísmo, né? Era o judaísmo que estava no deserto, era o judaísmo gnóstico, né? Era o judaísmo que os egípcios chamavam de terapeutai, ou seja, os terapeutas, aqueles que se alimentavam de alimentos puros, alimentos naturais, aqueles que meditavam, aqueles que estudavam e preservavam a literatura gnóstica, filosófica. O que esses homens sabiam e por que eles foram julgados tão competentes a serem convidados para uma missão tão grandiosa como essa, a tradução do Velho Testamento para o grego pela primeira vez na história. A palavra inglesa Septuagint, em inglês, deriva o seu nome do latim Interpretatio Septuaginta Virorum, ou seja, a tradução dos 70 intérprete, e metáfrasis tu ebicunda. O ebicunda é a tradução da Septuaginta, né? Então, metáfrasis significa a metáfrase, ou seja, é onde nós tiramos a nossa palavra tradução, né? A nossa palavra tradução vem do latim, não vem do grego, né? Metáfrasis é a palavra mais exata para isso. É o nome dado à tradução mais antiga da Bíblia hebraica, aparece pela primeira vez em grego, e é Bibiconda, os 70, e é Bibiconda, e em meados do século II a.C., e depois em escritos cristãos, como Justino Marte, Irineu de Lyon, Eusébio de Cesareia, João de Crisóstomo, para se referir em geral ao Antigo Testamento grego, e Peleia diateki, e Paleia diateki. Paleia é a palavra, é o termo grego, a palavra grega, que é traduzido como paleo, né, em a paleontologia, né, ou seja, tudo que se refere ao estudo, à ciência das coisas antigas, das coisas que existiram há tempos atrás, né. Então, diateki, em grego, é justamente o Testamento, né, traduzido mais comumente como o Testamento, ou seja, o Velho Testamento. Inclusive, os judeus não chamam de Velho Testamento, né, eles simplesmente chamam de Torá. E alguns judeus não sabem por que os cristãos chamam a Torá de Velho Testamento. Por que eles atribuem esse adjetivo velho, né, negativo? Porque justamente foi da Septuaginta esse termo. Esse termo surgiu da Septuaginta, Paleia, né? Então é por isso que nós chamamos de velho, por causa da Septuaginta. É frequentemente abreviado como o grego para os 70, né? O LXX em algarismos romanos, né? O latim para 70. A importância dessa obra, a importância da Septuaginta, né? Henry John Thackeray, que foi um dos grandes estudiosos, né, da teologia e da história e da teologia sistemática, né, da arqueologia bíblica e assim por diante, um dos grandes eruditos, ele disse o seguinte: ao difundir pela primeira vez um conhecimento das escrituras hebraicas para o mundo em geral, foi uma preparatio evangelica, né, em latim, abrindo o caminho para o cristianismo. Era a Bíblia da igreja primitiva e a mãe de numerosas versões filhas. Sua língua é uma mina de informações sobre o grego Kini, a língua franca da nova era, que data de Alexandre o Grande. Observe como é que ele resume a história da Septuaginta. Ele diz claramente aqui que ela é, né, vocês podem observar, ela é aqui, ó, uma mina, olha o que ele fala aqui, ó, uma mina de informações sobre o grego Kini. E o grego Kini, nós sabemos, foi o grego usado pelos apóstolos para escrever o Novo Testamento. O Novo Testamento até hoje se encontra no grego Kini, né? Então, por que ele diz que é uma mina de informação? Porque essa mina de informação, como vocês já sabem, como eu já declarei aqui várias vezes, as traduções não nos revelam essa mina de informação. Essa mina de informação está lá no texto original. Enquanto que aqueles que só têm acesso à tradução, eles não têm conhecimento sobre isso. Então o cristianismo para eles é meramente uma questão de religião, de culto. Enquanto que se você observar o texto original e estudar a sua etimologia, a sua história, o seu vocabulário, né,
ou como diziam os gregos, o seu glossário, glossa, né, significa língua em grego, você vai descobrir que o cristianismo é um pouco mais do que disseram para a gente. É um pouco muito mais elaborado, muito mais sistemático, muito mais complexo, né? Então vocês observem que ele é uma grande confluência de pensamentos do antigo período, né, da antiguidade. Então, segundo esse grande estudioso, 1868 a 1930, né, John Thackeray. Bom, a pedra fundamental do cristianismo primitivo, né, do primitivo cristianismo. Por que a Septuaginta foi tão importante para o desenvolvimento das bases filosóficas do cristianismo? Uma das rotas religiosas mais notáveis na Grécia é a rota que o apóstolo Paulo seguiu na Grécia, né? Paulo construiu uma personalidade marcante para a religião cristã, embora nunca tenha pertencido ao ciclo dos 12 discípulos que seguiram Cristo no início, aos apóstolos, né? Mas Paulo tinha uma grande eloquência, ele estudou com Gamaliel, como vocês viram na lição passada, né? Ele teve acesso à linguagem cabalística. Eu já mostrei a vocês que lá no Novo Testamento em hebraico, em Gálatas, ele claramente menciona a Cabala, né? Ele usa o termo hebraico Kabbalat. Então, essa tradução não foi feita. Se vocês lerem a versão em português ou em inglês, vocês não vão encontrar esse termo lá. Por que não? Por que ocultar isso? Então, o que nós estamos falando aqui, gente, não é algo que está testificado, documentado em traduções. Nós estamos estudando aqui o que está no original. O nosso interesse é saber do que não nos foi contado. O que nos foi contado, nós já sabemos. Nós não precisamos disso. Nós precisamos avançar um pouco mais e descobrir o que de fato é todo esse conhecimento e qual a implicação que ele tem até hoje, né? Então, ele espalhou a palavra do cristianismo mais do que ninguém e por isso foi nomeado igual aos apóstolos, ou apóstolos das nações. Aqui no livro de Atos, capítulo 18, né, capítulo 17, versículo 2 e 4, também no 18, 4, diz o seguinte, vou ler em inglês, depois a gente traduz, né? And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. E ele raciocinou nas sinagogas todos os dias e persuadiu tanto a judeus quanto a gregos. Agora, eu pergunto a vocês, por que Paulo era tão bem sucedido em convencer gregos e judeus? Por que essa similitude, né? Essa similitude de ideias entre judeus e gregos? O que havia em comum entre um judeu e um grego? Quase nada, vamos dizer assim, né? Supostamente, né? Assim imaginam muitos, havia muito em comum. Esse algo em comum, gente, era a Septuaginta. Paulo não estava lendo a escritura hebraica, Paulo estava lendo da Septuaginta grega, que era usada pelos judeus, foi adotada pelos judeus do primeiro século. E esse foi o principal motivo do cristianismo no primeiro século ter convertido mais judeus do que nos períodos posteriores da história. Porque todos eles liam da mesma fonte, todos eles bebiam da mesma água, e essa água era a Septuaginta grega. Aqui diz mais, e Paulo, como era o seu costume, foi ter com eles, e 3 sábados arrazoou com eles sobre as Escrituras, abrindo e alegando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e que esse Jesus, que vos anuncio, é o Cristo. E alguns deles creram e se aliaram a Paulo e Silas, dos gregos devotos uma grande multidão, e das principais mulheres, não poucas. Observe, por que essa rápida aceitação? Algumas pessoas dizem, porque as pessoas não tinham cultura, porque as pessoas não tinham isso, não tinham aquilo. Esse é um grande equívoco, minha gente. Paulo não estava falando com o mundo vulgar, Paulo estava usando a língua grega. Paulo estava falando com pessoas que estudaram filosofia, certo? Paulo estava falando com pessoas altamente educadas, ele não estava falando com qualquer um, ele estava falando com centuriões romanos, ele estava falando com pessoas que tinham educação em filosofia. Ele não estava falando com qualquer pessoa, certo? Então, vamos ver qual a diferença desse texto, né, para o texto original, essa tradução que nós lemos aí, né, para o texto original em grego, né? Em Atos 17, 2 e 4 em grego diz o seguinte, katadetoitos to Pavlo e sevten pros aftus que te pisabata triadialexato aftis apotongrafon. Então, observem essa palavra aqui, gente, ó. Dialexato. O que nos lembra isso aqui? A dialética. Olha que Paulo não estava usando a retórica, que é o que é usado comumente hoje, né? Em oratória, né? É a arte do político, né? Político, os sofistas, os enganadores. Eles usam a retórica, né?
Eles vamos dizer assim, se apoderam de palavras vazias que não estão associadas à realidade, né? Eles falam de democracia, eles falam de direitos humanos, eles falam de coisas bonitas, mas se você perguntar a ele para exemplificar isso no mundo real, de trazer essa ideia para a realidade, ele não sabe corresponder e ele facilmente foge da discussão. Por quê? Porque ele está usando a retórica. A retórica é a língua dos advogados. A retórica é a língua que não é uma ciência, é uma subciência, é uma pseudociência. Enquanto que a dialética era o discurso usado por Platão e por Sócrates. A dialética envolve você abordar temas que você conheça o significado e consiga relacionar à realidade, né? Se você fala de democracia, você tem que apontar um exemplo de democracia. Certo? Você tem que dar um exemplo daquilo, você tem que exemplificar aquilo. Você tem que relacionar o mundo das ideias com o mundo real. Como nós vimos lá atrás, né? Existem as ideias, né, o a priori, e existe o a posteriori, que é o plano real. Certo, gente? Então, o dialexato é fato de que Paulo, é a comprovação de que Paulo não estava simplesmente usando palavras vazias. Ele estava, sim, justificando o que ele dizia, através de quê? Através do texto da Septuaginta, que era de conhecimento geral, de conhecimento comum, podemos dizer, né? Entre todos os seus ouvintes, entre a audiência que ele estava participando. Ou seja, a Septuaginta grega foi usada pelos apóstolos. Vocês entenderam, gente? Essa tradução é importantíssima para quem quiser entender o cristianismo. Sem ela, é impossível entender o que de fato é o cristianismo do primeiro século, né? Então, Paulo, como era seu costume, a tradução diz, né, foi ter com eles e por 3 sábados arrazoou com eles sobre as escrituras. Observe que a tradução aqui é arrazoou, a outra é raciocinou em inglês, mas nenhuma delas consegue fazer justiça a esse termo aqui, ó. Por quê? Porque esse termo tem um peso filosófico imenso, né? Dialexato significa dialexetar, ou seja, ele usou de um método dialético, assim como fazia Platão e Sócrates. Observe a influência do glossário e do pensamento grego. A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, é escrita na íntegra, a interpretatio Septuaginta, virorum, que virorum são os varões, né? Da onde vem a nossa palavra varões, né? Virorum, ou seja, os senhores, os anciãos, né? É por isso que é traduzido também como a tradução dos anciãos, né? Ou seninorum, ou seja, dos senhores, né? Dos mais antigos, dos senhores. Ou seja, cuja tradução, a primeira parte, foi atribuída pela tradição alexandrina a 70 ou 72 anciãos judeus. Nos manuscritos gregos mais antigos do Antigo Testamento, ela é descrita como uma versão de acordo com a Septuaginta. Como a letra grega, omicron, é usada para representar o numeral Septuaginta. A Septuaginta é muitas vezes referida com a abreviatura I, que aqui não é oi, né? Omicron iota, né? Não é oi, é I, né? Segundo a fonética grega, né? Tradicional, histórica. Ou simplesmente O. Todas as formas do nome apontam para uma fonte comum, a história da origem da versão que é contada na carta intitulada Aristeas Filocrate, ou seja, carta de Aristeas a Filocrates. Então, Aristeas escreveu essa carta para Filocrates, como vimos lá atrás, relatando a ele a revolução que estava havendo no pensamento filosófico, ao passo que 72 anciãos essênios, reconhecidamente de característica gnóstico-filosófica, estavam sim traduzindo o texto hebraico pela primeira vez. E para qualquer língua? Não. Para a língua do conhecimento, o grego. De acordo com a carta de Aristeas, Demétrios Phaleros, né, Demetrios Falérios, o bibliotecário-chefe de Alexandria, ele era o responsável pela biblioteca de Alexandria, né, propõe a Ptolomeu II Filadelfo, né, Ptolomeus Filadelfos em grego, rei do Egito Ptolomaico, né, por ter uma tradução de 282 a 247, que ele pudesse participar e enriquecer a sua biblioteca no Egito. O lei-livro judaico, né, a lei-livro judaico, foi feita para isso. E Ptolomeu concorda, né, com isso e envia uma carta, uma embaixada, vamos dizer assim, né, envia um grupo de pessoas, embaixadores, né, composta por seu chefe da guarda, André e Aristeas. O autor da carta a Jerusalém, com ricos presentes ao sumo sacerdote Eleazar, pedindo-lhe que envie homens velhos, dignos e sábios, para Alexandria, onde deveriam traduzir o Pentateuco para a biblioteca real.
Olha a responsabilidade. Eleazar envia 72 homens, 6 de cada tribo, que levam consigo um precioso manuscrito do Pentateuco. Depois de ter sido regiamente entretido por Ptolomeu, Demétrio os conduz à ilha de Faros, que está até hoje lá, suas reminiscências, né? Parte já foi submersa pelo mar. Em Alexandria, onde eles poderiam trabalhar sem serem perturbados. Quando chegaram a um acordo sobre a sessão, Demétrios escreveu a versão. Todo o trabalho foi concluído em 72 dias. Uma cópia da tradução foi entregue à comunidade judaica em Alexandria. Os judeus de Alexandria, ao ouvirem a lei lida em grego, pedem cópias e amaldiçoam quem quer que mude a tradução. O rei, então, recompensa os tradutores generosamente e eles voltam para casa. Então, os judeus em Alexandria, eles receberam a Septuaginta com todo anelo mental, com toda a disposição. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo era uma obra de alto teor intelectual. E como eles tinham reverência pela sua Torá, eles tinham reverência pelas suas tradições, eles naturalmente amaram ver essa tradição ser interpretada, ser lida numa língua altamente culta como era o grego. E também pelo fato de que Ptolomeu havia aberto as portas aos judeus, né? Havia recebido os judeus, né, em Alexandria. Isso era um fato muito, muito positivo para a comunidade judaica. Os judeus vieram para Alexandria e prosperaram, cresceram, né, se tornaram senhores de terras e assim por diante, né, entraram em política, né, em academia e assim por diante. Então, haviam cientistas, médicos, né, filósofos judeus, como Filo de Alexandria. Filo era judeu, né? Então, a obra de Filo, a obra completa de Filo, é uma referência, é um testemunho a esse período, né? Então, esse período tem tudo a ver, né, com o fato de que os judeus a aceitaram. Isso é que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês. Os judeus aceitaram a Septuaginta. Porém, mais tarde, nós vamos ver, no período de Cristo, no período pós-Cristo, os judeus começaram a rejeitar a Septuaginta. E nós vamos descobrir por quê. Qual o motivo disso aí? Por que inicialmente aceitar e depois então passar a rejeitar? Vamos observar. Um segundo testemunho direto é o de Aristóbulo, de Alexandria, que escreveu uma obra sobre a interpretação das leis sagradas, que dedicou ao rei Ptolomeu Filotáculo, ou Ptolomeu Filotemitor. Reinou de 180 a 145 a.C., do qual foi preservado um extrato por Eusébio de Cesareia em sua Preparatio Evangelica. Todo mundo sabe que a Preparatio Evangelica, escrita por Eusébio, é um documento importantíssimo para se entender tanto a história quanto a teologia e a filosofia, a orientação filosófica do cristianismo primitivo. Eusébio escreve: e citarei primeiro as palavras do filósofo hebreu Aristóbulo, que são as seguintes. Então ele diz, é evidente que, olha o que esse homem vai resumir agora, isso tá em Eusébio, no Preparatio Evangelica, isso é um fato documentado, isso não é algo que eu estou dizendo, ou que o curso de Leares está dizendo, isso é um fato. Vamos lá. É evidente que Platão seguiu de perto nossa legislação e estudou cuidadosamente os vários preceitos contidos nela, pois outros antes de Demétrio Falero e antes da supremacia de Alexandre e dos persas, traduziram tanto a narrativa do êxodo dos hebreus, nossos compatriotas do Egito, quanto a fama de tudo o que lhes aconteceu e a conquista da terra, e a expansão de toda a lei, de modo que é manifesto que muitas coisas foram emprestadas pelo dito filósofo, pois ele é muito erudito. Como também Pitágoras transferiu muito dos nossos preceitos e os inseriu em seu próprio sistema de doutrina. Olha só o que ele diz aqui, gente, ó. Isso é de uma importância enorme, porque quando você vai estudar filosofia na academia, nas faculdades, dificilmente você é informado de que a filosofia grega e o cristianismo têm uma relação muito íntima, de que os judeus em Alexandria foram influenciados pesadamente pela filosofia grega, e que a filosofia grega teve sim um grande reservatório de conhecimento dentro do Egito. Havia sim uma relação entre Egito, Grécia e Israel, né, dos judeus, uma relação de conhecimento muito grande, né? E quando se diz que Pitágoras, né, que Tales de Mileto, né, antes até do período de Sócrates, né, esses homens foram até o Egito para aprender filosofia. Tales de Mileto foi aprender filosofia no Egito. Aristóteles documenta isso, já li uma parte disso para vocês na Metafísica, né, de Aristóteles, de que os filósofos gregos aprenderam com os sacerdotes egípcios. Ó? Então vocês observem que essa linguagem
cabalística, essa linguagem gnóstica, essa linguagem filosófica, que são todos sinônimos, né? Ela está sim presente na Bíblia, está sim presente no Novo Testamento. Só que essa linguagem foi cuidadosamente extirpada por aqueles que traduziram. Aqueles que fizeram as traduções não estavam interessados em transmitir para nós esse conhecimento. Então eles tentaram ocultar o máximo possível, através de calques, né? Através de corruptelas, né? Que é quando você faz uma corrupção de um verbo. Então, toda a tradução de todo o conteúdo, aqui abaixo diz, na nossa lei, foi feita no tempo do rei, sobrenome Filadelfo, teu antepassado, que trouxe maior zelo ao trabalho, que foi administrado por Demétrios Falérios. Aqui está na preparação do Evangelho por Eusébio de Cesareia, livro 13, capítulo 12. Então, aqui mostra claramente que tanto Platão, certo, quanto Pitágoras estavam, sim, a par da linguagem que já era usada desde o tempo de Moisés. Eles sabiam do que estava ali dentro. Eles conheciam algo ali dentro que não foi passado para a gente, né? Então isso é muito importante, isso é um documento muito importante. Cavalheiros, vocês têm uma Septuaginta? Se não, venda tudo o que você tem e compre uma Septuaginta. Quem falou isso? Ferdinand Hitzig, professor teólogo alemão, estudioso bíblico, né? E costumava dizer à sua classe, ele dizia em original, né? Meine Herren, haben Sie eine Septuaginta? Wenn nicht, so verkaufen Sie alles. Was Sie haben, kaufen Sie eine Septuaginta. Então, se você não tem, vá lá, né? Venda o que você tem e compre, certo? Tente comprar a Septuaginta, faça qualquer coisa. Porque ele achava, gente, que esse conhecimento era tão importante, o vocabulário da Septuaginta era tão precioso, como disse lá atrás, né, Thackeray. Ele concordava com o erudito alemão aqui, né, com Ferdinand Hitzig. Por quê? Porque esses homens sabiam, esses homens tinham cultura, eles estudavam, eles sabiam que a Septuaginta ocultava conhecimentos que não foram revelados aos cristãos comuns, as pessoas que não tiveram acesso ao original, aqueles que tiveram uma educação que não justificava, né, o aprendizado dessas coisas. E, portanto, essas pessoas tiveram a porta fechada diante das suas faces. É por isso que o cristianismo está em decadência, né, como religião, porque carece de apelo filosófico, ele carece de sustentáculo filosófico. E ele perdeu isso aí. Porque até mesmo, né, aqueles mais cultos, né, muitos dos quais já se foram, né, perderam o contato com esse aparato filosófico. Então, Adolf Deissmann escreveu certa vez: uma única hora amorosamente dedicada ao texto da Septuaginta aumentará o nosso conhecimento exegético das escrituras paulinas mais do que um dia inteiro gasto em um comentário. Então, se você lê um comentário bíblico, se você estuda um comentário da Cabala, se você estuda um comentário disso, daquilo, outro, você não vai ter total acesso. Porque as pessoas simplesmente ou não têm interesse de falar, ou não têm tempo para revelar, ou não têm a competência para traduzir o que está lá dentro. Como vocês estão vendo a gente fazer aqui. O que nós estamos fazendo aqui é traduzir o hebraico, o grego, o latim, né? Para que vocês possam ter, quando mais à frente lá, quando nós chegarmos na Vulgata Latina, nós vamos ler o Velho Testamento em latim. Nós vamos ler extratos. Vocês vão observar o que Jerônimo queria realmente dizer. E por que não devemos confiar em traduções. Né? Então, observe o que esses homens disseram. Né? Vale mais você ter a Septuaginta do que você ter, talvez, uma faculdade de filosofia. Você aprende mais com a Septuaginta. Vamos lá. Com exceção dos manuscritos do Mar Morto, a Septuaginta antecede em muitos séculos os manuscritos hebraicos mais antigos existentes, texto masorético. Foi feito entre 2 e 3 séculos antes da era cristã, e que nenhuma outra versão, exceto a usada por Platão, como sustentada por Aristóbulo, existia antes dessa época. A julgar pelo prólogo de Eclesiástico, a Septuaginta foi substancialmente concluída antes de 131 a.C. Assim, a Septuaginta é útil e até necessária para uma justa consideração dos problemas do texto hebraico e sua interpretação. Tá bom? Então vocês observem que na introdução do livro de Eclesiástico, na Septuaginta, no prólogo, você encontra praticamente uma introdução à filosofia. E isso não foi passado para o Velho Testamento. Vocês já conseguiram perceber por quê? Porque eles não queriam que nós soubéssemos disso. Eles não queriam que nós associássemos a Bíblia, o Velho ou o Novo Testamento, à filosofia. Né? Porque aí você já sai do ambiente mítico, que é a religião,
para um ambiente filosófico, para um ambiente racional, para um ambiente da dialética que Paulo usava, como vocês viram aí atrás no texto em Atos. Então eles não quiseram racionalizar o cristianismo, porque racionais são apenas aqueles que merecem, é assim que eles julgam. E a irracionalidade e o misticismo e a crendice, mal interpretados, ficam para as massas, ficam para a pessoa comum. É isso que eles pensam. Nossos manuscritos mais antigos da Septuaginta, né, negligenciando apenas pequenos fragmentos, datam de cerca de 350 d.C. até cerca de 500. 400 a 500 anos antes do manuscrito hebraico mais antigo. Assim, surge a questão, a Septuaginta possivelmente representa um texto mais antigo e puro do Antigo Testamento do que aquele obtido dos manuscritos hebraicos? Esta é a grande questão que pautou os tradutores, os estudiosos, depois do ano 500, mais ou menos, do cristianismo. Deveríamos nós traduzir a Bíblia, o Velho Testamento, com base na Septuaginta ou com base no texto masorético? Porque se nós traduzirmos do texto masorético, muitas das coisas escritas no Novo Testamento que fazem referência não terão nem o contexto histórico, nem profético, como tão pouco, mais importante, o aspecto linguístico que vai ser perdido. Né? A linguagem, os termos usados pela Septuaginta têm um impacto muito maior, porque eles a testificam de forma clara, de forma explícita, e não apenas implícita, né, como se está no texto em hebraico. O hebraico é altamente implícito. Ele sugere, ele não revela totalmente. É a linguagem típica da Cabala. Já nessa transição, nessa metáfrase para o grego, as coisas ficaram um pouco mais explícitas. Por quê? Porque os judeus usaram, os 70 anciãos, usaram termos que eram comuns na filosofia. E aí, então, a situação mudou. Entendeu, gente? Como, por exemplo, vocês viram lá, dialética, né? Paulo usava de dialética. Então Paulo ensinava filosofia também. Paulo era um filósofo. É isso que está implicando no texto. A Septuaginta é muito importante na crítica textual da Bíblia hebraica, porque os tradutores da Septuaginta aderiram muito de perto ao idioma hebraico para serem gregos toleráveis. Né? Ele preserva, né, na maioria dos lugares, a ordem alfabética das palavras de uma forma que o inglês não pode fazer, nem o português, nem o alemão, nem nenhuma outra língua é capaz de fazer jus ao vocabulário da Septuaginta. Essa proximidade de tradução geralmente nos permite decidir, sem dificuldade, o original hebraico usado pelos tradutores. Se tivéssemos a Septuaginta original diante de nós, poderíamos restaurar o texto hebraico do qual ela foi feita com relativa certeza. A Septuaginta também passou, né, por uma série de mudanças, por uma série de revisões, né, e assim por diante. No entanto, ela está num estado muito mais puro do que você ter uma tradução. Né? E quando foi publicado, a tradução é questionável. Não é isso? Então, a Septuaginta ela antecede em muitos séculos os manuscritos hebraicos mais antigos existentes. Então, na verdade, ela é um documento muito mais antigo, né, do texto masorético. Foi feito entre 2 e 3 séculos antes da era cristã e que nenhuma outra versão existia antes dessa época. A julgar pelo prólogo de Eclesiástico, como nós vimos aí, a Septuaginta foi substancialmente concluída entre 131 a.C. Assim, a Septuaginta é útil e até necessária para uma justa consideração dos problemas do texto hebraico e sua interpretação. Os nossos manuscritos mais antigos da Septuaginta, negligenciando apenas pequenos fragmentos, datam de cerca de 350 a.C., até cerca de 500. Então, vocês observem que a Septuaginta é muito mais importante na crítica textual da Bíblia hebraica, porque os tradutores da Septuaginta aderiram muito de perto ao idioma original hebraico para serem gregos toleráveis. Né? Eles não poderiam traduzir de forma, vamos dizer, descuidada, porque aquilo seria rapidamente rechaçado, seria rapidamente rejeitado pelos judeus. Né? E vocês vejam que os judeus aceitaram de bom grado. Ela preserva, na maioria dos lugares, a ordem alfabética das palavras. Bom, um amplo conhecimento da Septuaginta é, portanto, absolutamente necessário para qualquer um que pretende fazer qualquer pretensão à erudição do Novo Testamento. Isso disse o reverendo Baton. A segunda deve ser lida como uma tradução com referência constante ao hebraico que ela representa. Não seria de tão grande valor para quem não lesse hebraico. O estudante deve ler a Septuaginta e entender o tempo todo exatamente quais ideais hebraicos são transmitidos pelas palavras gregas. Isso o torna tão valioso para a compreensão do Novo Testamento
quanto aquele que leu a Septuaginta pode ler o Novo. Visto que no grego as ideias, né, ou os ideais, podemos fazer essa junção, da mente hebraica ou da mente treinada para aprender o hebraico, encontram-se facilmente refletidas no texto da Septuaginta. Bom, o uso da Septuaginta para estudo, né, principalmente estudo linguístico, né, filosófico, foi reconhecido e empregado principalmente por lexicógrafos do Novo Testamento. Tyre, que escreveu um dos léxicos, né, que existe o léxico do Novo Testamento de Tyre, elucida muitas palavras dando a palavra hebraica correspondente para a qual elas foram usadas na Septuaginta. Muitas vezes se pareceu curioso, né, que a Septuaginta tenha sido tão amplamente negligenciada entre os estudiosos do Novo Testamento e tantas vezes ignorada pelos estudantes de doutorado no campo. Vocês sabem que a maioria das pessoas que estudam teologia ou que estudam filosofia, né, tem acesso a essas ideias. Só que eles não estudam com base na Septuaginta, eles estudam com base no texto masorético, como eu já mencionei para vocês. E existe uma discrepância muito grande. Aí daí você pode perguntar, então significa que foi a Septuaginta que fez nascer os dogmas e as doutrinas mais comuns do cristianismo, como por exemplo, o nascimento virginal? Com certeza. Vocês vão observar aí na frente que muito do que está no Novo Testamento veio da Septuaginta. E nem tudo que está no Novo Testamento encontra correspondência com o texto masorético. É por isso que existe uma justa discussão e os judeus não aceitam a interpretação imposta ao texto masorético, porque a Septuaginta foi traduzida de textos hebraicos mais antigos. O texto masorético veio 500 anos depois de Cristo. Então eles não tinham, já tinha sido feita a destruição de Jerusalém. Os romanos já haviam destruído Jerusalém no ano 70, né, sob o general Tito. Então muitos manuscritos foram perdidos, foram queimados, foram destruídos. Os judeus foram perseguidos, foram mortos. Então o texto da Septuaginta é mais ou menos 150 antes de Cristo. Você está entendendo? Então eles tiveram acesso a manuscritos mais antigos. Então é por isso que existe a discrepância. A Septuaginta foi usada pelos primeiros judeus e cristãos de língua grega, né, amplamente, e era a Bíblia dos pais da primitiva igreja dos judeus na dispersão. As citações do Antigo Testamento feitas por escritores do Novo Testamento estão frequentemente, embora nem sempre, em concordância verbal exata ou bastante próxima com a Septuaginta, o linguajar, como se diz no popular, né, do Novo Testamento. Você vai encontrar ressonância na Septuaginta, não no texto masorético. Né? E mesmo quando isso difere marcadamente do hebraico. O texto original dessas orações judaicas de vingança, encontrados na Reneia e agora preservado em Atenas e Bucareste, né, nos manuscritos que restaram, né, lá nas descobertas arqueológicas que foram mantidas em museus, em centros de estudo na Europa, mostram-nos os judeus de Delos, por volta do ano de 100 a.C. Existem documentos mostrando os judeus dessa época, Delos na Grécia. Né? De posse do Antigo Testamento grego. Então, o Antigo Testamento grego, gente, era muito mais comum do que o Testamento hebraico. Por quê? Porque o hebraico estava restrito aos judeus que estavam em Israel. Enquanto que a dispersão dos judeus, né, devido às guerras que ocorreram, diversas guerras, como vocês sabem, existiam mais judeus vivendo fora de Israel do que praticamente dentro, ou pelo menos uma equivalência muito grande, em proporção. Existiam muitos judeus vivendo fora de Jerusalém e de Israel como um todo. E a língua que eles liam era o grego. Então eles não tinham interesse de ler o texto em hebraico, porque muitos deles até já haviam perdido. Assim como os judeus na Segunda Guerra Mundial perderam o contato diretamente com o hebraico e passou-se a criar, né, outras línguas litúrgicas. E o hebraico passou a ser mais distante, né, do que as línguas litúrgicas. Né? Então, vocês podem observar que essa recorrência de eventos ela foi sempre presente na história dos judeus. Né? Eles aprenderam mais a língua dos estrangeiros, dos goíns, do que necessariamente a sua própria língua, porque havia sempre constantes batalhas e dispersão e diásporas, né? Que diáspora é justamente aqueles judeus que viviam fora da sua terra. Então isso é um fato comum, não deve ser questionado por ninguém. Né? Então por isso que nós podemos dizer que eles liam mais em grego do que em hebraico. Então, o Antigo Testamento, como você sabe, foi traduzido do hebraico para o grego em diferentes épocas e por diferentes pessoas no Egito, começando no 3º século a.C. E a versão completa é conhecida como a Septuaginta, como nós vemos.
Vemos então que por volta de 100 a.C., a Bíblia Septuaginta já havia encontrado seu caminho desde a sua casa no Nilo, no Egito, para os judeus mais remotos da dispersão. Um livro do mundo helenístico para um mundo helenístico. Isso também concorda o erudito Adolf Deissmann na Filologia da Bíblia Grega, páginas 5 e 6. Essa obra pode ser adquirida na Amazon, é uma obra clássica, né, de um grande erudito alemão. E a filologia é uma ciência que reconstrói, né, a língua através dos dados históricos e vice-versa. Né? É uma reconstrução do vocabulário que se usava na época, né? É uma crítica textual, né? É um estudo linguístico muito avançado, né? E que a maior parte dos filólogos estão na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante. É um campo até que não sei se está disponível no Brasil, desconheço. Mas é um estudo muito concentrado, muito sofisticado. Né? Para usarmos aí uma palavra um pouco estranha, né? Porque sofisma vem de enganar, né? Sofisticado vem de engano, vem de aparências, né? Mas de fato é um estudo muito sistemático, muito valioso. Então estes homens registraram isso aí em obras, está registrado, só cabe a cada um de nós reunirmos esse material e então passarmos a entender de fato o que está acontecendo. Bem antes da fundação da grande cidade, Alexandria, no delta do Egito, né, do Nilo no caso, o Egito tinha se tornado uma forte colônia judaica. Quando o profeta Jeremias, por exemplo, foi expulso de Israel, né, devido à perseguição, né, ele foi expulso porque o seu pai o havia traído, né, junto com os sacerdotes, e ele havia sido decretado a sua morte, né, ele fugiu para onde? Para o Egito. Né. Lemos sobre os judeus em Migdol, né, em Táfnis, bem como em Nof, na região de Patros. Jeremias capítulo 44, versículo 1, ele registra isso aí, que ele foi para o Egito e lá ele teve contato com os judeus que viviam no Egito. Então essa história já remonta de muito tempo, não é de agora, não é de antes do período de Cristo imediato a tradução da Septuaginta, né? Essa tradição já vem. Alexandre III da Macedônia, né, em português brasileiro, ou da Maquedonia, né, Macedonia, como se diz em grego, né, comumente conhecido como Alexandre o Grande, né, ou em grego Alexandros o Megas, né, Alexandre o Grande. Né, você veja que tem um artigo, né, o artigo é articulado, e nós chamamos de Alexandre o Grande, né, do reino grego antigo da Macedônia e um membro da dinastia Agéada. Os Argéadas governavam a Macedônia nessa época e Alexandre era descendente dessa dinastia. Era uma dinastia de guerreiros fabulosos. Nascido em Pela, 356 a.C., o jovem príncipe sucedeu seu pai, Filipe II, e no trono com 20 anos de idade. Ele assumiu a sua posição de rei, de imperador. Mais tarde, né? Ele passou a maior parte dos seus anos no poder e em uma série de campanhas militares sem precedentes através da Ásia e do Nordeste da África. O plano mais bem-sucedido militar de Alexandre era chamado as falanges, que eram grupos de 50 soldados, né, que ele havia aprendido isso da Ilíada, de Homero. Né? Ele havia lido, passado a sua juventude, treinando e estudando através da Ilíada, né, do grande clássico de Homero. E ele sabia que os antigos gregos usavam essa espécie de, como se fosse um tanque de guerra, eram 50 homens, né, de armadura e de escudo, e que se coordenavam em atirar flechas e lanças e cobrir automaticamente com escudos, né, para se proteger. Então era um método de guerra muito difícil de ser debelado, difícil de ser vencido. Né? Parecia como se fosse um antigo tanque de guerra. E isso que ajudou Alexandre o Grande a vencer suas batalhas. Ele passou a maior parte dos seus anos no poder em uma série de campanhas militares, como vimos, e até os 30 anos havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito ao noroeste da Índia. Morreu invicto em batalhas e é considerado como um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Mas o que é que tem a ver Alexandre com o que nós estamos falando? Porque justamente, gente, foi a expansão militar de Alexandre que causou, né, com que gregos de várias regiões que foram derrotadas pelos macedônios, né, várias regiões que falavam dialetos diferentes do grego, se uniram em um exército só e passaram a desenvolver uma nova língua, um novo dialeto, que foi o grego Quini, o grego Koiné, que é o grego que foi usado para escrever o Novo Testamento. Então, da junção, da confluência desses soldados em um só exército, que surgiu essa língua comum. Porque visto que todos falavam dialetos diferentes, ficava difícil a comunicação. Então eles foram encontrando meios em comum. E aí então nasceu o Koiné. A expansão de Alexandre o Grande e o helenismo. Vamos observar como que isso
influenciou a Septuaginta e, consequentemente, o pensamento e a filosofia cristã. Nós vamos observar que os judeus do primeiro século, incluindo o próprio Jesus, tinham sim conhecimento da filosofia grega, conheciam sim todos esses fatos, porque eles nasceram nesse contexto histórico. Então é impossível que eles não conhecessem, né, os principais temas filosóficos que estavam em discussão. Então, nessa segunda parte agora, nós iremos observar, fazer uma breve interrupção para um comentário, e então passaremos para a segunda parte e veremos como que esse processo se desenvolveu, para que a gente possa lá na frente tirar uma conclusão sobre isso. Assim, pessoal, a expansão de Alexandre, ela foi uma fase muito importante desse período, porque essa expansão militar de Alexandre o Grande trouxe muita catástrofe, muita guerra, mas também trouxe, né, com seus exércitos, trouxe também a cultura e a língua grega. O seu legado inclui a difusão cultural que suas conquistas geraram, como o grego, o budismo, porque lembre-se que Alexandre foi até a Índia, lá ele foi finalmente derrotado, né? E as tropas gregas tiveram que retornar, devido ao grande volume de soldados indianos e uma inovação especial. Os indianos usavam elefantes e não cavalos. Então os cavalos gregos tinham medo dos elefantes, então fugiam, né, devido ao tamanho do elefante. Se assustavam. Então isso causou com que a campanha grega na Índia não fosse bem sucedida. Mas mesmo assim ele teve contato com alguns sábios do budismo, né, da filosofia indiana. Inclusive ele foi ferido à flecha nesse período, né, nessa batalha na Índia. E um dos filósofos veio visitar ele estava com febre alta, ele havia passado a noite inteira doente por causa dessa flechada que ele tomou. E o sábio budista disse a ele o seguinte, que isso teve um impacto muito grande sobre ele. Falou bem assim: ao final, meu senhor, né, abre aspas, ao final o senhor vai descobrir que a única terra que lhe pertence de fato é do tamanho da tua sepultura. E isso fez com que Alexandre, devido ao seu sofrimento, devido ao seu ferimento em batalha, tivesse uma reflexão maior, prestasse mais atenção a essas palavras. E isso fez com que ele refletisse que realmente não valia de nada conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Inclusive o Cristo faz referência a esse evento, quando o Cristo diz que não adianta conquistar todo o mundo e perder a sua própria alma. Essa referência de Cristo é diretamente a Alexandre. Isso quer dizer que Cristo sabia de tudo isso. Ele nasceu em uma cultura helenizada, uma cultura que preservava a cultura, o pensamento, a vestimenta, o alimento, a forma de se deitar para comer. Você veja que os apóstolos se deitavam, né? Existia esse costume de... Quem inventou esse estilo de comer deitado? Foram os gregos, não é isso? Então você observe que a cultura era pesadamente influenciada pelos gregos, não tanto pelo judaísmo, porque Cristo era um rabi da revolta, né, do movimento de reforma. Como vocês viram, ele não aceitava o status quo, o que estava acontecendo lá naquela época, né? Ele se rebelou. Isso custou a sua vida, a sua perseguição. Então, Joséfo, né, grande historiador judaico, já foi mencionado aqui muitas vezes, no primeiro século, relatou que Alexandre esteve em Jerusalém e se lhe mostrou ali a profecia de Daniel. Quando ele entrou em Jerusalém, os sacerdotes, que eram pessoas muito cultas também,
muito, vamos dizer assim, perspicazes politicamente. Eles não eram pessoas sem noção de nada, né? Eles perceberam que se eles mostrassem a Alexandre o Grande a profecia de Daniel, mencionando o rei da Grécia, que ia governar o mundo, eles teriam certeza que Alexandre simpatizaria com a causa judaica e não destruiria Jerusalém. Pois bem, eles estavam certos. Alexandre não destruiu Jerusalém, não atacou os judeus. Assimilou a amizade com eles, eles foram assimilados pela cultura grega, claro, porque ele tinha mais a oferecer, mas ele fez amizade com os judeus, ele não puniu os judeus. Né? Por quê? Porque ele se sentiu especial, ele sentiu que ele tinha um destino maior do que ele mesmo, que ele é um ser divino, vamos dizer assim. Né? Eles já tinham essa tendência. Né? Então, quando ele leu a profecia de Daniel, o Josefo, né, o Flávio Josefo, diz em Antiguidade dos Judeus, 11, 8 e 5, página 307, traduzido por William Whiston, diz o seguinte: quando se lhe mostrou o livro de Daniel, no qual este havia declarado que um dos gregos destruiria o império dos persas, acreditou que ele mesmo fosse o indicado. Embora muitos duvidem de que isso tenha ocorrido, o fato de que Josefo mencionou essa tradição confirma que Alexandre o Grande foi encarado como tendo cumprido a profecia. Então daí nasceu a ideia da profecia, né? De que a visão de que Daniel teve, a revelação que Daniel recebeu, né, foi justificada nesse momento, porque Alexandre o Grande entendeu, ficou claro que não poderia ser outro, tinha que ser ele. Ele era o único que ocupou essa posição. Né? Então vocês observem como funcionava. No texto em original, em Daniel 11, versículo 8, né, cerca de 559 a 530 a.C., nos diz o seguinte: que nialetian angelosi idueti tres basileis anastisonte ento persidi. Perside é o nome grego para Pérsia. Vamos observar aqui com cuidado. Perside, aqui, ó, rei da Pérsia, certo? Que tus tetratos Pluton, megan para papandas, que metata catice, aftu, tu Pluto aftu, epagnicete, passes, basilies, Elinon. Elinon são os gregos, né? Os gregos. Então, o rei dos gregos, né, derrotaria os persas, certo? E acumularia muitas riquezas aqui, ó. Plutisen, Plutos é riqueza em grego, né? Pluton, megan, ou seja, adquiriria para si muitas riquezas, para pandas que metatucratice, afton, tu Pluton aftu. Então, passes, basilis, elinon, para todos os reis da Grécia, ou seja, ele passaria na frente, ele seria maior, ele seria megan, muito maior do que todos os outros reis gregos que o antecederam. Né? Então essa é a profecia original que está na Septuaginta grega, certo? Alexandre entrou em Jerusalém em 325 a.C. Então isso significa que essa profecia adquiriu maior força, porque ela era de antes. Vocês sabem que antes de Cristo os números são do maior para o menor, né? Então vocês observem que é 559, agora para 325, vocês imaginam, né, mais ou menos aí uns 100 e tantos anos de diferença, né? Então vocês observem que sim, havia a possibilidade de que isso tudo que vocês observaram aí, né, tenha sido causado pela profecia de Daniel, mais ou menos uns 200, né, 200 e tantos anos. Então vocês observem que a Septuaginta é um documento muito importante por isso, porque ela reserva este conhecimento, ela guarda esse tesouro, como foi dito lá pelo Thackeray. Bom, o segundo estágio na sua história, aqui eu estou citando do meu livro, gente. Quem quiser adquirir na Amazon, esse livro está disponível na Amazon, né? Ele está em inglês e em português. Em português, a tradução dele é a Teologia do Engano, né? Que foi justamente a teologia fundada na tradução e não no texto original. Então, o que eu tento fazer aí é desconstruir essa teologia, essa filosofia que nos passaram tradicionalmente, né? Simplista, né? Vamos dizer assim, direcionada principalmente para a influência europeia, né?
a influência europeia tardia, né? A influência europeia do século XIX, século XVIII, por aí, e não necessariamente para o período clássico, né? Houve um hiato aí nesse período aí muito grande, né? Então eles tentam passar para a gente uma filosofia parcial. Mas aqui no meu livro eu digo o seguinte: o segundo estágio na sua história começa no final do primeiro século de nossa era. Este é o período que provocaria a revolta da escola palestina contra a assim chamada laxatividade de inadequação das versões alexandrinas, especialmente devido às embaraçantes evidências que apontavam para Jesus Cristo como sendo o Messias. A princípio, até mesmo os palestinos tinham dado à Septuaginta uma recepção amigável. Ela foi livremente usada por Flávio Joséfo, bem como pelos primeiros convertidos ao cristianismo. Isso está no meu livro, que vocês podem adquirir na Amazon, quem tiver interesse de estudar mais a fundo, página 194, em português. O título completo é A Teologia do Engano, as origens filosóficas do cristianismo e como ele foi infiltrado pela teologia mítica judaica. Né? Houve aí uma troca, né, de valores, uma troca. Né? O cristianismo passou valores para o judaísmo na conversão em massa dos judeus durante o primeiro século, mas essa conversão teve um efeito mútuo. Né? O judaísmo também passou, né, porque existiam os cristãos judeus e os cristãos das nações. Pedro, né, era voltado para os judeus e Paulo voltado para as nações. E é claro, esses dois grupos aí nem sempre concordavam com tudo. Né? Havia sim uma discrepância, havia sim debates. Né? No livro de Gálatas, Paulo menciona isso com Tiago. Havia discrepâncias, não havia concordância em tudo. Né? Esse é um período de pessoas muito educadas, muito inteligentes. Né? Pessoas muito inteligentes propõem perguntas, né? Fazem questionamentos. Quando você vê ninguém questionar nada, ninguém perguntar nada, essas pessoas não estão capazes para lidar com o tipo de tema complexo. Né? Então, a aceitação inicial por parte dos judeus. Né? O grego, segundo o rabino Shimon ben Gamaliel, era a única língua, além do hebraico, na qual as escrituras poderiam ser escritas. Isso está também no meu livro, na Teologia do Engano, página 195, a citação da Megilá, 95 TB, Megilá 1.8, citado por Benedict Hellenism, do livro Benwich, sobre o helenismo, né, Hellenism em inglês, página 253. Eu faço a citação dessa obra, que cita a Megilá, que é parte do Talmud, né, falando que Ben Gamaliel, que ensinou o apóstolo Paulo no primeiro século, havia dito isso aqui, que o grego seria a única língua capaz de segurar uma tradução à altura do hebraico. Né? Então vocês observam como eles tinham autoestima. Diferenças básicas entre a Septuaginta e o texto masorético. Ora, quais são essas diferenças? Ao passo que a tradução progredia, o cânon da Bíblia grega expandia. A Bíblia hebraica, também chamada de Tanakh, possui três principais divisões. A Torá, Neviim, né? Neviim é o plural para Nevi. Né? Navi é o termo usado para profeta. Por que Navi? Por que essa palavra é tão similar ao que nós chamamos hoje de navio, embarcações? Porque Navi, gente, eram as pessoas, os homens, que se orientavam pelos astros. Eles chamam o zodíaco, né? Os gregos chamavam zodíaco, né? Porque os animais, né, são formas, né, que as estrelas formam no zodíaco, né, de animais, de cão, de cavalo e assim por diante. Então, os hebreus chamavam de Maslot. Maslot é o mesmo termo usado, é o mesmo significado de zodíaco para os gregos. Então, essas pessoas se guiavam pelos astros, eles mapeavam os astros. E o que é que o navio faz, historicamente? O que é que uma navegação precisa para navegar? Ele precisa se orientar pelos astros. As grandes navegações portuguesas, né, só ocorreram por causa das cartografias, né, das cartas, né, navegacionais deixadas pelos fenícios, que os fenícios habitaram Portugal e Espanha durante o primeiro século, até um período aí até o final do Império Romano, quando o Império Romano conseguiu debelar muitos fenícios, né? Mas eles habitaram essa região da Península Ibérica. E lá, é por isso que a maioria das pessoas não conseguiram entender por que Portugal avançou tanto na navegação. Como tem um ditado popular que diz, né? Não tem cantiga sem lalá. Ou seja, os portugueses haviam herdado dos fenícios os segredos da navegação. E é por isso que eles eram tão bem-sucedidos,
sem GPS, sem nada, e conseguiram chegar aqui. Né? Embora tenham intencionado inicialmente chegar na Índia, né? Eles estavam aprendendo, vamos dizer assim ainda, né? Mas a navegação portuguesa se beneficiou dos fenícios. E essa ideia de navio, por isso que tem o nome de navio, é o mesmo que profeta em hebraico, observem bem, é o mesmo que o nominativo, né? O substantivo para profeta, navi. E neviim é o plural, os profetas, aqueles que se orientavam pelas estrelas. Os presságios dos profetas eram observações de geometria, de formas, de sinais que estão nos céus, que o grande geômetra grego, né, Euclides, né, Euclides ele mencionou isso na sua obra Os Elementos. Né, ele usou uma palavra grega que é usada no livro de Apocalipse, que é Simeon. Simeon, né? Então é traduzido, é geralmente pronunciada como Semeion, né, pelas pessoas que não conhecem a fonética grega, mas é Simeon. Então isso significa o quê? Um sinal no céu. O que é um sinal no céu? São um sinal dos astros, minha gente. É isso aí. Isso foi ocultado de nós. Então a palavra Neviim quer dizer aqueles que se orientam pelos astros. E finalmente os Ketuvim, que são os escritos, que é o livro de crônicas, reis e assim por diante, né? A Septuaginta possui 4, né? A lei, a histórica, a poesia, os profetas, junto com os livros apócrifos. Ó. O termo grego é apócrifos. Ó. O acento agudo está no ômicron, no final. Apócrifos. Ou seja, eram os ensinamentos ocultos, escondidos, secretos. Ó. E esse conhecimento você só encontra na Septuaginta. Por isso que eles não usam a Septuaginta para traduzir o Velho Testamento, minha gente. Vocês entenderam? Nada acontece por nada. Tudo tem uma explicação. Bom, as diferenças básicas entre a Septuaginta e o texto masorético, né? Enquanto o texto masorético contém 39 livros, a Septuaginta contém 62 livros. A maior parte dos livros da Septuaginta são de caráter gnóstico filosófico. Por isso que eu disse a vocês no início que o cristianismo é sim uma filosofia gnóstica. Por mais que se tentem negar isso, por mais que tentem dizer a você ao contrário, observe nessas evidências que eu estou passando para vocês, de que de fato o cristianismo tinha uma forte natureza gnóstica. Tanto que a palavra gnose foi usada pelo apóstolo Paulo em quase todas as suas cartas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e assim por diante. Então a gnose era parte do cristianismo, ao contrário do que eles tentam nos convencer hoje, né? Bom, diferença entre a Septuaginta e o texto masorético. Tendo uma natureza poética e profética, né, a Septuaginta também contém o livro da sabedoria. Gente, esse livro é um livro fantástico na Septuaginta. Né? É uma filosofia profundíssima, o qual dá grande ênfase à obediência, além de ser rico em seu ensino sobre a imortalidade da alma. Ó, que é um tema fortíssimo na filosofia grega. Né? Sócrates pregava a imortalidade da alma, Platão também. Né? Esses homens não acreditavam que nós éramos só matéria, né? Físico, e depois que isso acabava, se dissipava. E onde estão os fenômenos, a priori? De onde vem a matemática, como nós aprendemos lá no início do curso? Que não é material, você não vê números nas árvores. É um conhecimento de ordem a priori. Por que a ciência atual foca tanto no a posteriori? Vamos nos perguntar, vamos fazer perguntas inteligentes para essas pessoas, e vocês vão ver que eles não vão ter respostas. Essa é a verdade. Segundo o fragmento muratório, um documento cristão de cerca de 870 da Era Comum, este livro foi escrito por amigos de Salomão. É uma óbvia tentativa de reafirmar a esperança na vida após a morte. Especialmente devido ao fato de que Salomão havia se cercado de filósofos materialistas. É por isso que algumas coisas que Salomão fala são extremamente materialistas. Ele não acredita mais em nada. Por quê? Porque vocês sabem, Salomão participou de cultos aos deuses, das mulheres que ele se casou, ele cometeu sacrifícios humanos, ele fez muita coisa. Isso tudo teve um impacto sobre ele na velhice. Na velhice ele passou a refletir. Só que, como sempre, na velhice já não resta mais tempo, nem fôlego, nem energia para se corrigir o que foi feito. Não é isso? Então, durante a sua vida como rei em Israel, né, Eclesiastes 9:10, vocês podem ver isso, e por isso foi chamado erroneamente de A Sabedoria de Salomão. Está no meu livro também, A Teologia do Engano, página 200. Ele foi citado uma vez por Clemente de Roma e foi um estudante tanto de Platão, de Paulo como de Pedro. O livro possui passagens que ecoam no tempo do Novo Testamento, o qual, a propósito,
é bastante intenso sobre a imortalidade da alma e se refere à armadura de Deus, bem antes que Paulo tivesse feito. Esse livro que vocês viram, Sabedoria, o livro de sabedoria, não é a sabedoria de Salomão, é a sabedoria, e Sofia em grego, e Sofia, ou seja, é um termo feminino, né? A sabedoria. Aí esse livro é citado no livro de Efésios 6 e 11. Paulo cita essa armadura de Deus. Por quê? Porque está lá no livro de Sofia, centenas de anos atrás, 150 anos atrás. Certo? Então vocês observem que a influência no Novo Testamento é inegável. É clara, é óbvia. Página 200 também do meu livro Teologia do Engano. Por exemplo, Sabedoria 8, 10 e 11 predisse que, por causa dela, Clemente de Roma estudou com os apóstolos Paulo e Pedro. E é também mencionado na Epístola de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Paulo menciona Clemente de Roma, que foi um dos mais altos, mais conceituados pensadores do cristianismo primitivo. Entende? Então vocês observem. Ele também compôs uma epístola aos Coríntios, encorajando-os a se unirem na fé. Essa é talvez uma das mais importantes obras para a historicidade do cristianismo. Sabedoria, eu terei glória entre as multidões, ela diz, né? E honra na presença dos anciãos, mesmo que ainda jovem. Serei achado jurisprudente no julgamento, e à vista dos governantes serei admirado. Então, se você comparar essa passagem de sabedoria, né? Sabedoria 8, 10 e 11, com Lucas capítulo 2, 42 e 52, você vai ver que ela foi aplicada a Cristo, quando tinha 12 anos de idade. Ela diz que eu me sentarei entre os sábios, que me sentarei entre os grandes de Israel. Por quê? Porque Cristo ensinava eles aos 12 anos. Já tinha capacidade cognitiva, intelectual, de raciocinar sobre coisas que eram profundas da Torá. Né? E isso atraiu a admiração deles. Eles sentaram para escutar ele falar, com 12 anos de idade. Então, os escritores bíblicos usaram esse livro para fazer uma analogia a Cristo. E se você ler o texto masorético, você não vai encontrar essa analogia. Você está entendendo? Aí é que está o problema. Se você ler a Septuaginta, não, você vai conectar as coisas. Você vai ter um contexto histórico para aquela passagem. E novamente em Sabedoria 2, 17 e 20, pode-se ler, segundo a New Revised Standard Version, em inglês, vejamos se suas palavras são verazes. Deixe-nos pôr à prova o que ocorrerá ao fim de sua vida, pois se o homem justo é filho de Deus, ele, Deus, o ajudará e o livrará das mãos dos seus adversários. Deixe-nos provar por insultos e tortura, de forma que saibamos quão gentil ele é, e assim testarmos a sua resiliência. Deixe-nos condená-lo a uma morte vergonhosa, pois segundo o que mesmo diz, ele será protegido. Isso está escrito em Mateus 27, 39 e 44. No entanto, o apóstolo, o escritor Mateus, ele usa essa conclusão como uma forma também de referência, de analogia ao que está em Sabedoria 2, 17 e 20, que diz exatamente as mesmas coisas. Então eles atribuíram essa passagem ao Cristo. Eles disseram, só pode ser esse homem aqui. O que está escrito lá há 150 anos atrás, cumpriu-se nesse homem. Porque ele suportou todo o maltrato, todo o tratamento, todas as calúnias, todas as mentiras, todas as perseguições, tentativas de assassinato. Com resiliência. É isso que diz o texto. Então, Siraca, né, que é Sirac, né, em inglês, né, Sirac, também escreveu o quê? O fruto revela a cultivação de uma árvore. Assim, o discurso por parte de uma pessoa revela a cultivação da sua mente. Siraca 27,6. Olha só. Agora, compare isso com as palavras de Jesus. Olha o que é que Jesus Cristo disse. Não pode a boa árvore produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Portanto, pelos seus frutos os reconhecereis. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso sim contamina o homem. Versão textual expositora, Mateus 7, 18, 7, 20, 15 e 18. Certo? Isso está em Siracas, originalmente, 27, versículo 6. Então isso quer dizer que Jesus Cristo conhecia a Septuaginta. Ele estava citando, estava fazendo uma reflexão em cima do que diz o texto de Siraca na Septuaginta. Em Baruch, né, 4, versículo 7, se declara: vós provocastes aquele que vos criou por sacrificar a demônios e não a Deus. E Paulo cita essa mesma passagem com palavras levemente distintas. Olha só. Eu implico que aquilo que os pagãos sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais parceiros de demônios, diz assim o texto, né? 10, versículo 20. Mas será que pagãos, que mencionado aí,
Está no texto original? Está na Septuaginta? Nós vamos descobrir que não. Vamos observar. Aqui está o que o texto diz em grego original, né? Alahoti totefiosim daimonis kitufeu diosim o telo deimas kononus ton daimonon gineste. Demonion kineste. Ou seja, eu não quero que sejais partícipes de demônios. Mas aqui, em parte alguma, você vê Paulo mencionar pagãos aqui. Aqui só diz o seguinte, aqui só usa o pronome, o verbo, né, adorar, na terceira pessoa do plural. Ó. Toda terminação sim, em grego, refere-se a eles, elas. Certo? Então, theosim, theo vem de Deus, né? Theos, em grego. Significa algo relacionado ao ser divino, algo relacionado à divindade. Então, theosim, em grego, significa eles adoram. Né? O que eles adoram e chamam de Deus são demônios. Aqui. Demonis. Que tu feu theosim. E não, aqui é uma conjunção. Ó, e não, aqui é o negativo, advérbio de negação. E não a Deus eles adoram. Entendeu? Então aqui está dizendo o quê? Aqui está citando a Septuaginta, aquela passagem que vocês viram aqui atrás, né? E diz claramente que eles adoravam, eles sacrificavam aos demônios e não a Deus, ó. Tá vendo, gente? Então, Baruch 4:7. Então isso quer dizer que Paulo, quando citou essas palavras aqui, ele estava fazendo uma citação da Septuaginta. Só que alguém deturpou o texto e colocou essa palavra aqui, gente, ó, os gentios, os pagãos. No intuito, claro, de tirar a culpa dos judeus e jogar nos gentios. Os gentios que adoravam os demônios, os judeus não. No entanto, se você for ao Velho Testamento, você vai descobrir menções de adoração a Moloque, a Baal, sacrifício de seres humanos. Vocês vão observar tudo isso. Né? Então, existia sim, né, os judeus cabalistas. Não, quando nós dizemos os judeus, nós não estamos sendo justos. Não existe essa unidade. Existem judeus que são cabalistas, existem judeus que são satanistas, existem judeus que são ateus, existem judeus que são políticos, meramente políticos. Existe todo tipo de pessoas dentro do judaísmo. Então, não seria, vamos dizer assim, não seria justo da nossa parte imaginar que naquela época não existia divisões. Existia sim os judeus que adoravam demônios, satanismo, né? Então, é por causa de um grupo, todos vão pagar? Não. Existiam, sim, diferenças entre eles. Existiam contendas acirradas, existiam até assassinatos devido às divisões de opinião. Eles não eram um povo unido. Existiam várias divisões, várias seitas no período de Cristo. Os fariseus, saduceus, essênios, os zelotes. Os zelotes eram judeus que não acreditavam mais em religião. Eles acreditavam na guerra armada. Barrabás fazia parte dos zelotes. Né? Ele havia matado soldados romanos, então ele merecia realmente a condenação, ao passo que Cristo não. Entendeu? Era de outro movimento. Cristo era do movimento cabalista, do movimento que visava algo mais, um entendimento muito maior do que o entendimento materialista, físico. Né? E ele dizia que a revolução não ia trazer absolutamente mudança nenhuma, porque a mudança vem de dentro das pessoas, não de fora. Então nós vemos aqui que a percepção está completamente equivocada hoje em dia. Né? Então, isso é o que diz o texto, e Paulo está citando da Septuaginta. Bom, é interessante que a King James Version, que é a versão padrão, é a versão, né, mais conhecida em inglês, em sua edição de 47, acrescenta o qualitativo gentios para soar como que se ele, Paulo, estivesse excluindo os judeus, ó, a ideia aqui qual foi? Desta horrível prática de sacrifício humano, de satanismo, de demonismo, né? Então, eles acrescentaram essa palavra aqui, gente, para dar um significado diferente. Mas a Septuaginta não acrescenta gentios nem pagãos. Então ela está se referindo diretamente aos próprios judeus. A um grupo, pelo menos, né, que existia lá. Então observe que Baruch estava escrevendo a nação judaica, e não aos goim, né, que goim em hebraico é gentios. Vamos dar uma olhada na passagem original e vermos o que ela realmente diz. Alaoti ofiosim, é aquele texto que eu já li para vocês. Demonis, que o feu diusim. O telo, quer dizer aqui, ó, eu não quero, né? O telo de imas kononus ton daimonion gineste. E eu não quero telo. Aqui está em primeira pessoa. Primeira pessoa. Eu não quero, Paulo está dizendo, eu, né?
Não quero que vós sejais, tenhais algo em comum, koinonios. Koinonia é a união entre as pessoas, a confluência. Ele não quer que nós tenhamos nada em comum com os demônios. Entendeu? Então é isso que Paulo está dizendo. Mas em parte alguma aqui se acrescenta os gentios, os pagãos. Então isso foi uma corrupção que fizeram da Septuaginta. Ora, quando Deus formou os seres humanos, ele plantou neles emoções e inclinações. Mas ao mesmo tempo, ele entronizou a mente, o nous em grego, né? Entre os sentidos como governante sagrado sobre todos eles. Para a mente ele deu a lei, ou logos, a razão. E aquele que vive sujeito a esta vontade governa um reino, que é temperado, justo, bom e corajoso. Então, 4 de Macabeus, o 4º livro de Macabeus, durante a revolta dos Macabeus, levou esse registro histórico aqui, de que a razão, a razão grega, o logos, né, ele tem precedência sobre a irracionalidade, sobre a falta de conhecimento. E muito mais importante, a prática desse conhecimento, porque senão ele fica no plano teórico, né, ele não tem efeito. Então observe a citação. No Evangelho de Lucas, lemos sobre uma das mais importantes profecias do Velho Testamento, que é encontrada em Isaías 61, versículo 1 e 2. Aqui agora nós vamos observar, gente, a parte mítica da Grécia que entrou dentro do cristianismo. Essa parte aqui é polêmica, mas nós não podemos fugir, né, e simplesmente separar o que é conveniente falar e o que não é conveniente falar. Então, o estudo é para pessoas fortes, para pessoas de mente forte, determinadas, que estão prontas para encarar o que vem pela frente, né? E não para pessoas que já possuem uma agenda, né, do que vai ser, do que deve ser, do que não deve ser. Porque aí você está se enganando, você está supondo que o conhecimento lá do passado se adequa à tua vontade, né, aos teus preceitos. Então vamos lá. Vamos ver quão acurada é esta profecia ao considerarmos tanto o texto masorético como a Septuaginta. Vamos fazer uma comparação dos dois. Lucas, que a propósito, né, é o primeiro dos evangelhos a fazer um arranjo histórico dos eventos em torno da vida de Jesus, cita o profeta Isaías nas seguintes palavras. Observe. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas ao pobre. Ele me enviou para proclamar liberdade aos mantidos cativos e recuperação da vista ao cego, para libertar o oprimido, para proclamar o ano de favor do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Na Septuaginta, porém, se corrobora esta profecia, né? Mas de uma forma que vocês vão ver o fundo histórico, para que vocês entendam. Ele me enviou para pregar as boas novas ao pobre, aqui é a Septuaginta agora, para curar o quebrantado de coração, para proclamar liberdade aos cativos, a recuperação da vista ao cego, para declarar o ano aceitável do Senhor. Aqui é a Septuaginta segundo o texto de Brenton, né? A Septuaginta segundo Brenton está disponível na Amazon, pode ser adquirida, está em grego original, traduzido para o inglês. Então vamos ver agora o que diz o texto, né? Também Hebreus 10, 5, né, apresenta o mesmo problema, quando nos voltamos para checar o Velho Testamento. Não quiseste sacrifício ou oferta, mas preparaste-me um corpo. Outra citação que nós vamos considerar também. Esse texto é fundamental para a teologia cristã. Ela é o indicativo de que Jesus veio para abolir a velha prática barbárica de introduzir algo novo. E tanto para a nação judaica quanto para o mundo. Algo sem precedentes na história. Nessas Bíblias, né, nossas Bíblias, melhor dizendo, nossas hoje, nos falham mais uma vez em defender a fé cristã ao omitirem a frase crucial do texto. Sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste meus ouvidos, né, e oferta queimada e oferta pelo pecado não requerestes. Mas a Septuaginta diz de forma coerente, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo preparastes para mim. Essa parte que não está nas traduções, do Salmo 40, versículo 6, só está na Septuaginta. Ela não está no texto masorético. Então isso significa que o texto masorético ele não serve de base de sustentação doutrinal para o cristianismo. Porque ele foi feito 500 anos depois de Cristo. E ele foi feito como uma iniciativa dos judeus contra as massivas conversões judaicas ao cristianismo. Os judeus não suportavam mais ver judeus se convertendo ao cristianismo. Foi o caso de Paulo. Porque eles sabiam que o instrumento principal que se devia a essas conversões em massa era a Septuaginta. A Septuaginta foi responsável por muitos deixarem o judaísmo e irem para o cristianismo.
Então você observe que a Septuaginta ela tem muito mais consonância com o que diz o texto do Novo Testamento. Sacrifício e oferta tu não desejastes, abriste meus ouvidos. Oferta queimada e oferta pelo pecado para ti não é necessária. É assim que diz o texto no texto masorético, é assim que reza. Não menciona nada sobre mais um corpo para mim preparaste. Não menciona nada sobre isso. Entendeu? Então, a Septuaginta é também uma arma poderosa para se corrigir algumas crenças infundadas, promovidas por tradução enganosa. Por exemplo, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Gente, no entanto, aí é que está aqui a grande polêmica. No entanto, Isaías 7,14 não diz virgem, e sim jovem. E os judeus hoje sabem disso. Eles sabem disso. Então, a tradução do Velho Testamento, que usa o texto masorético, ele está completamente fora do que diz o cristianismo, está completamente em discordância. É uma, vamos dizer assim, é uma antítese. Né? É uma, como se diz, uma dicotomia. São duas coisas completamente opostas em conteúdo intelectual, em conteúdo linguístico, em conteúdo filosófico. Elas não se batem, não se coadunam. Né? Porque no texto original, em hebraico, Isaías diz o seguinte, ó, Lechem yetem Adonai hu lechem ot hine ha-alma. Ha-alma. Da onde vem a nossa palavra alma? Né? Erroneamente, né? Porque isso não vem do latim. A nossa palavra alma não vem do latim, que é anima. É outra raiz. De onde vem a nossa palavra alma? Vem daqui, gente, do hebraico, ó. Alma, que significa quê? Jovem. Ele não usou aqui a palavra betulá, que é virgem. São duas palavras distintas, diferentes. Uma jovem pode ser jovem, não necessariamente uma virgem. Ao passo que virgem é taxativo, né? É um termo taxativo. Envolve uma condição física, envolve uma condição de experiência sexual ausente, no caso. Por isso, em si, a virgindade. Então, vocês observem que existem muitas coisas que vieram de incoerências de tradução e muitas crenças que foram fundadas em cima de coisas que realmente não têm respaldo linguístico. Vamos observar aqui, ó. A palavra almar, aqui, no léxico Brown, Drivers and Brakes, né, em hebraico e em inglês, a palavra almar está aqui, ó, quer dizer a young woman, ou seja, uma jovem mulher. Ao passo que a palavra betulá significa o nominativo feminino, virgem. Vocês observam? Então, Isaías não usou betulá. E por que então que o Novo Testamento diz que Jesus nasceria de uma virgem? Agora que nós vamos ver. Por exemplo, né, nós vimos que aqui em Gênesis 24, por exemplo, nós podemos observar como base, né, para o significado de betulá, que nesse texto ocorre betulá. Aqui, ó. E é traduzido em português como sendo uma virgem. Né? E a donzela, ou seja, a virgem, era muito justo olhar. Uma virgem, aqui, ó. E aqui está a palavra betulá, em consonância. É virgem. Né? Nem tinha nenhum homem, e nenhum homem a conhecia, ou seja, nenhum homem teve relações com ela. Então aqui está a definição de betulá. É uma mulher virgem. Ao passo que almar é uma jovem, não é a mesma palavra, não é o mesmo significado. Isso causou, uma mudança linguística, gente, é igual uma mudança nos números. A língua e os números, né? A matemática e a linguística são ciências que possuem seu grau de exatidão, mas não são perfeitas. A matemática também não é totalmente perfeita, totalmente coerente, né? Que o diga Kurt Gödel, né? Kurt Gödel, matemático austríaco, provou que a matemática tem seus limites, né? Ela não é perfeita, mas a linguística também está na mesma consonância. Se você muda uma vírgula, se você muda uma palavra, você muda todo o significado. Entendeu? É por isso que é necessário ter cuidado com isso. Então, como que a Septuaginta verte essa parte, né, de Isaías que nós vimos aí atrás, né? E de paternos em Cali teofi, froda paternos enianir uk ergon, aftem katabassan, tiepitons epinen elpisen, ten hidria
ti anibi. Então, aqui você veja a palavra partenos. Partenos. Por que que a Septuaginta usa o termo partenos? Que é equivalente, né? É equivalente a Betulá, em hebraico. Se refere à virgem. Por quê? Porque, olha só, gente, quando os essênios vieram para Alexandria para traduzir do hebraico para o grego, eles sabiam que Ptolomeu era grego. E que lá na Grécia existia o Partenon, que era o templo dedicado à deusa Atena. Né? Por isso que a cidade é chamada de Atenas, a cidade da deusa virgem. Entendeu, gente? Então, os essênios acharam por bem fazer uma homenagem a ele, dizendo que, recontando em grego o mito da deusa virgem, Atenas, né? A deusa virgem, Atena, que está onde? No Partenon. Então, dessa palavra partenos, vem a nossa palavra em português, parto, parteira. Entende, gente? Então, vocês observem como tudo está relacionado. Partenos, que refere-se ao lugar onde está a deusa virgem, que é o Partenon, no grego. Na antiga, na cidade de Atenas, né, que até hoje preserva, né, as ruínas do Partenon. Então vocês observem que tudo tem uma história, tudo tem uma conexão. E é necessário que a gente saiba o que está no original para que a gente consiga tirar conclusões válidas. Diatuto doxe Kyrios autos imin Simeon, ido. Ou seja, ele dará um sinal, ido. E partenos, que aqui você veja que é paroxítono, né? A força da palavra está na segunda sílaba, né? Partenos, né? Em gastri, ó, no seu ventre, ó, gastri. Por que a gente chama de a nossa parte aqui inferior, né? Do estômago para baixo, de o sistema gástrico? Porque vem dessa palavra grega, gastri, né? Significa o ventre. Gastri exe, kitexa ion katekalesis, to onoma aftu Emanuel. Então aqui diz a Septuaginta, Isaías 7,14. Não mais o masorético, né? Agora a Septuaginta. Então a Septuaginta diz partenos, ou seja, a virgem. Enquanto que o texto masorético fala ha-alma, a jovem. Não é a mesma coisa. Então vocês observem como que esse estudo comparativo enriquece o diálogo, enriquece a discussão e nos dá uma visão muito mais histórica, realística do que está acontecendo. Né? Observe que os judeus queriam homenagear Ptolomeu e por isso eles escolheram a palavra Partenon, porque aqui está a deusa virgem na antiga Grécia, a qual os judeus fizeram menção em Isaías, né? Por substituir só uma palavra. Eles substituíram Alma por Betulá, né? Ou pelo menos o equivalente em grego, Partenos. Né? Então aqui está, gente, ó, Atenas no Partenon, uma reconstrução, né? Então estas e outras questões filosóficas serão discutidas na próxima lição. Na próxima lição, gente, nós iremos agora entrar mais profundo no período final da Septuaginta, do primeiro século, dentro do cristianismo, até o segundo século. Vamos saber o que Orígenes falou, nós vamos saber o que Clemente falou, nós vamos saber o que os grandes escritores do cristianismo disseram lá no passado, certo? E nós vamos saber o que de fato é o cristianismo dentro dessa linha de pensamento que vocês observaram até agora, certo? Os apócrifos e os evangelhos gnósticos, né? Nós iremos entrar agora dentro do período cristão, na segunda parte, e na terceira parte nós vamos finalizar com a Vulgata Latina e também com o grande diálogo medieval sobre os universais. E nós vamos saber por que a Igreja Católica é chamada de católica. Porque católicos em grego significa universal. E o que significa universal dentro do contexto do diálogo medieval sobre os universais? É isso que nós vamos agora relacionar e contextualizar para que a gente possa entender o segmento do que nós já observamos aqui hoje. Eu me despeço de vocês com as palavras do próprio apóstolo Paulo. Em suas cartas ele se despede ou cumprimenta, né, a todos nestas palavras em grego. Vamos lá. Pavlos, apóstolo Cristo Jesus, diafelimatus feu, tisagistis usim en Efeso, que pistes em Cristo Jesus, haris imin caerini, apófeu patroimon, que quiriu Jesus Cristo. Ou seja, que a paz e a esperança, né, que a graça e a esperança esteja sobre todos vós, da parte de Deus, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo,
né? É isso que basicamente o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês podem encontrar isso em qualquer tradução, e vocês vão ler lá essas palavras. Mas foi assim que Paulo escreveu. Porque Paulo estava se dirigindo a um público helenizado, a um público que lia o Velho Testamento em grego, a Septuaginta. E é por isso que esse tema é importante para nós. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Na parte 2, nós vamos adentrar com mais firmeza. Passamos um tempo sem vídeos, né, porque eu tive muito ocupado trabalhando, né, mas agora nós iremos retornar com força e determinação. Um abraço para todos e até a próxima.